Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês aqui o porquê da importância dos pais se posicionarem na escolha da educação das suas crianças, dos seus filhos. Por que isso é tão importante? Porque sim, as crianças vão precisar de uma sociedade inteira, de uma aldeia inteira para crescerem saudáveis no campo emocional, mental, intelectual. É necessário que as crianças tenham acesso a essas personalidades de amigos, professores, primos, tio, titia, vovó, vovô. As crianças precisam ter esse contato para que elas possam conhecer como cada pessoa pode funcionar. E o papel de cada uma dessas pessoas é muito importante para a integração do ser dela. Isso é muito importante. Porém, a responsabilidade da educação das suas crianças não está nas mãos da sociedade, e sim nas suas mãos. A escolha da educação que você e o seu cônjuge, o pai dessa criança, o padrasto, a madrasta, quem cuida dessas crianças, é o papel do responsável da escolha. Quando nós pais temos a consciência dessa responsabilidade, do que é que nós vamos estar plantando no hoje, na cabecinha, em todos os campos, intelectual, mental, físico e emocional dessa criança, é o que nós vamos colher depois como frutos. E não somente a gente, é o que as próprias crianças irão escolher. A maioria das pessoas meio que não pensa nisso, vai mais que no automático. Cresceu, tô grávida, nasceu a criança, vou cuidar aí do jeito que eu achar, do jeito que for dando, do jeito que eu fui criada. E às vezes não para pensar que o mundo muda, nós mudamos. E as coisas podem mudar, as coisas podem melhorar. Então, antigamente, existia um método de educação, de disciplina. Até o que se entendia por educação e por disciplina é diferente do que se você for analisar hoje. Porque o mundo é outro. As pessoas estão mais abertas para poder conhecer. As pessoas estão encontrando hoje alguns frutos daquilo que ela se construiu, daquilo que ela veio sendo construída, que às vezes ela falou, poxa, acho que esse fruto aqui não tá tão docinho, acho que eu posso melhorar isso daqui. E isso vai entrando nessa construção. Toda criança, a base da educação dela é uma construção. Toda criança, não estou falando de adolescente. Criança é construção, adolescente é reforma, é outra situação. Então, na construção desse ser, dessa criança, nós podemos sim escolher outras formas de educar. E quando você opta por uma outra forma de educar, você também vai colher os frutos dessa escolha, que muitas vezes, quando é novo, é rejeitado. Por ser novo, por não ser o tradicional, por não ser o que todo mundo faz, muitas pessoas vão ir contra esse tipo de educação. E é um direito delas, tá tudo bem. Todo mundo tem a sua própria opinião sobre tudo. E quem sou eu e quem é você para poder dizer que a opinião do outro não é levada em consideração, não é importante? Entendem? Quando falamos em respeito, nós falamos em respeito em todos os âmbitos. O respeito, ele é respeito independente se eu gosto ou se eu não gosto, se eu quero ou se eu não quero, se eu concordo ou se eu não concordo. Quando tratamos de respeitar alguém, não é assim, eu vou respeitar o meu filho, mas eu vou desrespeitar a minha tia. Eu vou respeitar a minha criança, mas o porteiro eu vou desrespeitar. O respeito, ele é para todos. Quando você entra no campo do respeito, ele é independente. Ele é independente. É aquilo que o que é certo independente do que seja, do motivo que seja ou para quem seja. Ele continua certo. E o que é errado independente de quem seja, para quem seja e quando seja. O certo e errado não existe isso daqui é certo porque é para mim. Não, ele é certo porque é para todos. Então, quando tratamos de falar de respeito, o respeito ele é para todos. E o que é respeitar? Respeitar é você considerar
considerar a opinião da outra de igual valor com a sua. A opinião do outro, ela é tão importante para mim quanto a minha é. Eu não tenho o direito de vir aqui e querer mudar a sua opinião. Só você pode fazer isso. Eu posso dizer como eu penso, e isso faz parte de uma democracia. Isso faz parte de uma democracia. Eu vou lá e eu posso contar, eu tenho a liberdade de expressar como eu vejo as coisas, como eu vejo o mundo. Mas não de ir lá e obrigar que o outro pense como eu penso. Então, nós temos que tomar muito cuidado nessa escolha pelos dois extremos. Por quê? Porque quando você não se posiciona, quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Quando você não pensa na educação da sua criança, o que você quer que ela seja, quais as oportunidades que você quer que ela tenha, quando adulto, quando jovem, você não pensar nisso hoje, você não consegue plantar, porque as coisas começam da sementinha. Elas começam de uma ideia, depois de um hábito, e assim ela vai ganhando força, ela vai ganhando vida, até que um dia ela se torna aquilo. Então, quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Ah, mas eu sei aonde eu quero chegar, eu sei quais são os valores, os princípios que eu considero importante para a minha criança. Então é para a sua criança. E você tem todo o direito e o dever de escolher, porque a sua criança precisa de você. A sua criança não pode tomar as próprias decisões porque ela não tem capacidade de desenvolvimento para isso ainda. Ela vai poder um dia com base naquilo que você deu para ela. Então, escolher com a consciência daquilo que você acha importante é o primeiro passo, é o fundamento para que um dia tudo isso possa vir florescer, frutificar e dar uma boa continuidade. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que se todas as pessoas respeitassem o próximo, o mundo seria melhor. Eu posso mudar o mundo? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar as minhas escolhas. Eu posso plantar hoje boas sementes. Então, se tratando de educação, as minhas sementes são as minhas crianças. Eu posso sim plantar nela os meus princípios, aquilo que eu acredito ser o melhor. E um dia elas vão frutificar. E elas vão olhar o mundo pelos próprios olhos, com os fundamentos daquilo que eu entreguei. Então, eu parei para pensar o que eu quero. Eu quero eu não pensei assim, eu quero que seja médico, eu quero que minha filha seja arquiteta, eu quero que seja dentista. Não. Eu acredito muito que as profissões, elas vão surgir conforme vai aparecendo os dons deles. Eu quero muito que eles sejam bons seres humanos. É isso que eu quero para os meus filhos. Eu quero que eles tenham saúde física, quero que eles tenham saúde emocional, eu quero que eles tenham saúde mental, eu quero que eles tenham confiança neles mesmos, num poder maior, num poder superior. Eu quero que eles encarem o mundo como uma grande escola, onde eles vão colocar o melhor deles ali, onde eles podem doar aquilo que eles têm de melhor, eles podem receber aquilo que as outras pessoas têm de melhor, eles podem contribuir para que isso continue funcionando. E vai ter muitas coisas no caminho, e vai ter coisas boas, vai ter coisas não tão boas, e tudo é importante para o crescimento. Mas quando a pessoa tem saúde física, mental, emocional, espiritual, a vida vai fluir. Então, o que eu mais quero? Eu quero que eles acreditem neles mesmos. Eu quero que eles confiem neles mesmos. Eu quero que eles não tenham medo do mundo. Eu quero que eles tenham amor. Eu quero que eles tenham empatia. Eu quero que eles tenham respeito. Então, esses são os princípios que eu escolhi por passar pelas minhas crianças. Como que eu vou passar o respeito adiante se eu não os respeito? Como eu vou ensinar para os meus filhos, como eu vou plantar a semente para os meus filhos de que o mundo não precisa ser violento se eu, a mãe, sou violenta com eles? Vocês entendem que é uma incoerência muito grande.
Eu entendo porque eu recebo mensagens, ai, se eu não segurar meu filho agora, depois ele vai montar em cima de mim e vai me bater. Ai, o mundo é cruel, eu não posso ser boa com os meus filhos porque o mundo é cruel. E se eu não preparar eles dentro de casa, como que eles vão estar preparados para o que o mundo vai trazer depois? Gente, presta atenção no que a gente está falando. A gente recebe do mundo aquilo que a gente oferece para o mundo. Eu acredito muito nisso. Se eu ofereço o melhor para o mundo, se eu não arrumo confusão, se eu posso contribuir, se eu posso respeitar todas as pessoas, naturalmente as pessoas também vão me respeitar. Naturalmente. Eu não preciso bater no meu filho hoje para que ele não bata em mim amanhã. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que eu vou ensinar ele como ser respeitoso sendo respeitosa com ele. E um dia ele vai olhar para mim e vai falar, não, minha mãe sempre me ouviu, eu vou ouvir também. Então é isso que eu estou plantando hoje. Eu acredito muito que nós recebemos aquilo que damos. 100%, 100% eu acredito nisso. Então quando você define uma escolha, eu escolhi para os meus filhos conscientemente estes princípios para a vida deles. Então eu me posiciono perante toda a sociedade que geralmente estão com os olhos desse tamanho, assim, ó, em você, para poder apontar o dedo e falar aquilo que você está fazendo errado na opinião dessa pessoa, na opinião delas. É por quê? Porque dentro delas existe um gatilho que vai lá na infância e lembra como ela foi julgada, como ela foi condenada, como ela foi punida. Então, como ela foi, e ela só foi porque era errado ser daquela forma, então ela gravou na mente dela, não é por maldade, ela gravou na mente dela que se fizer isso é errado e se fizer isso vai ser punido. Então, se qualquer outra criança possa fazer isso ou qualquer outra pessoa faça isso, ela será punida, inclusive por ela. Então, vocês podem perceber que existe uma engrenagem muito grande de crenças, né, de gatilhos emocionais que vem desde a infância, desde a educação, de gerações e gerações. Só que existe sim uma forma de parar, romper esse ciclo. Romper o ciclo de violência, de apontar o dedo, de ficar olhando, querendo condenar a vida dos outros e as escolhas dos outros. Mas isso começa com um posicionamento. Quando eu me posiciono perante uma sociedade inteira e digo, eu não vou bater nos meus filhos, eu não vou punir os meus filhos, porque educação não é punição, a maioria já olha e fala, ih, vai bater em você quando crescer, ih, vão montar em você, ih, perdeu pro mundo. Eu escuto de tudo, mas peraí, o papel da sociedade não é escolher a educação que eu dou para os meus filhos, o papel da sociedade é apoiar. E quando as pessoas não apoiam, é porque elas não conseguem ter isso dentro delas ainda. Elas ainda não se despertaram para isso. E tá tudo bem. Eu respeito a opinião de cada pessoa. Mas o respeitar a opinião do outro não é fazer o que o outro quer que eu faça ou o que ele acha que é certo fazer. Então, isso é respeito quando você olha o que o outro está fazendo e você respeita. Eu não vou lá bater na casa de alguém e falar, olha, não pode bater no seu filho não. Que isso, que absurdo. Isso é uma violência. Você mesmo, o que você está ensinando nesse momento para sua criança? Será que sua criança está aprendendo alguma coisa nesse momento? Vamos pensar juntas. Não, porque eu acredito que cada um tem o direito de agir da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que até essas pessoas, né, vamos colocar aqui, salvo realmente algumas pessoas que têm realmente problemas psicológicos e realmente fazem por maldade mesmo, salvo essas pessoas, as pessoas que foram ensinadas dessa forma, elas só replicam, porque elas não sabem fazer de uma maneira melhor. Então, não sou eu que vou apontar o dedo para essa pessoa, porque essa pessoa também é vítima. Essa pessoa também é vítima de um processo transgeracional que tem vindo, e vai passando até que chegue em alguém e esse alguém fala, não,
eu não vou repetir esse ciclo, eu vou parar. Em mim, esse ciclo tá rompido. Eu vou ter uma nova escolha. Essa escolha vai gerar, sim, aos olhos das pessoas que não aprenderam ainda a ter empatia e ter respeito pelo outro, várias críticas. E tá tudo bem. E tá tudo bem, as críticas também podem ser construtivas, vamos pensar assim, não é? E você pode respeitar a opinião de todas essas pessoas e se manter firme dentro da sua própria escolha, porque o seu filho depende de você. Então, quando você decide a ser respeitoso com as suas crianças, talvez vocês tenham que passar, infelizmente, pela experiência de ser julgada. Quando uma criança tem um acesso de birra, de explosão emocional num supermercado, por exemplo, ou num shopping. Porque criança não tem dia, não tem hora, não tem lugar. As crianças vão expressar aquilo que estão sentindo dentro delas. E quando elas colocarem pra fora tudo isso, você vai fazer o quê? Eu já passei por uma situação num shopping uma vez que eu fiquei desesperada. Por quê? Porque os olhos das pessoas julgando minha filha, que estava passando por um momento assim de explosão, eu não estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Até hoje eu não sei o que foi, algum sentimento que ela teve, alguma coisa. Eu acho que ela não estava muito disposta, acho que ia vir uma gripezinha, alguma coisa assim, eu não me lembro mais. Mas eu lembro que depois eu falei, acho que foi isso que aconteceu. Mas na hora eu não sabia o que tinha acontecido, ela tava super bem. Quando desceu no shopping, ela começou a gritar, começou a se debater, não queria ficar no colo, ela não queria andar, ela não queria ficar no carrinho, ela não queria nada. Eu não sabia o que fazer, tentava ali logo no comecinho, aprendendo ainda como lidar com as birras, eu não sabia o que fazer com ela. E todo mundo me olhando, tinha gente que parava e apontava pra ela, porque tem pessoas que fazem isso, acreditem. Ao invés da pessoa naquele momento ter empatia, ao invés de ter empatia, a pessoa quer te julgar e te condenar. Apontar pra você e falar, olha, a culpa daquela mulher ali que a criança tá me irritando aqui com esse choro. É isso, as pessoas pensam sempre nelas. Tá me perturbando, tá me irritando, tá me tirando a paciência, então a culpa é sua. Ao invés de pensar, poxa, será que tá faltando um pouco de sensibilidade dentro de mim? Será que aquela pessoa precisa de ajuda? Poxa, será que tá tudo bem? Tomara que ela consiga. Então, infelizmente, nós ainda não estamos, né, numa sociedade assim, que a maioria das pessoas sejam empáticas. Ainda não. Ainda nós estamos numa sociedade onde a maioria critica, condena, julga e aponta o dedo e quer colocar, e você, poxa, a criança tem 2 anos de idade, tá tendo um acesso lá emocional e a culpa é da mãe. Por quê? Porque a mãe não silenciou para deixar um momento melhor para aquela pessoa. Então, naquele momento eu não soube o que fazer. Eu peguei minha filha, meu marido ficou com o meu menino num lugar que a gente foi até para ver uma personagem que eles gostavam do desenho e tal. Só meu menino viu porque ela não tinha condições. Eu não tinha condições de continuar no lugar porque eu me senti completamente pressionada pela sociedade, completamente pressionada. Eu peguei a minha menina e fui para um banheiro. E entrei nesse banheiro desse shopping, não era bem um banheiro, era aquela área, sabe, pra família. Entrei lá dentro e eu fiquei lá com ela no colo até esperar passar. Mas eu me senti muito mal porque eu me senti muito julgada pelas pessoas. Porque eles queriam que eu desse uns tapas na minha filha, desse um safanão nela, chacoalhasse, cala a boca, que você tá atrapalhando os meus colegas que eu não conheço. Era isso que eles queriam que eu fizesse. E eu não fiz. Eu não sabia nem qual era o motivo. Eu tentei de tudo, gente. Eu troquei fralda, dei chupeta, dei mamadeira, dei tudo que vocês podem imaginar e eu não conseguia. Eu não sei o que aconteceu aquele dia. Mas eu sei que lá, só eu e ela, num lugar onde não tinha tantas pessoas olhando ali, ela se acalmou e depois eu fui até embora, porque eu fiquei me sentindo mal. Mas depois disso, eu pensei, poxa, eu também não posso condenar essas pessoas. Porque se eu as condeno, eu estou fazendo o mesmo que elas estão fazendo comigo. Eu cheguei nessa conclusão um tempão depois. E eu pensei, não é isso que eu quero. Quando
eu peço para não julgar as crianças pelo desenvolvimento delas, pela capacidade delas, e eu olho para elas empaticamente e eu tenho compaixão pelo momento que elas estão vivendo, e a única coisa que eu quero ser ali é um instrumento de acolhimento para os meus filhos, para as minhas crianças. É exatamente esse comportamento que eu tenho que ter com as pessoas que ainda não entendem, as pessoas que me julgam. Então, hoje eu vou nos lugares e em qualquer lugar, gente, porque pode acontecer a qualquer momento. É claro que hoje eles não ficam dando tantas birras como eles deram quando eles tinham 2 anos, por exemplo. Mas quando acontece de ter um acesso emocional, alguma coisa assim, hoje eu já sei acolher os meus filhos e simplesmente esquecer das outras pessoas, porque cada um tem a sua vida e cada um vai colher aquilo que está plantando. E o importante sou eu para os meus filhos. É como eu vou me posicionar. É como eu vou acolhê-los. Então, seja aonde for, não importa as pessoas que me julguem, não importa as pessoas que apontem o dedo para mim, não importa as pessoas virarem e falar, a culpa é sua dessa criança tá gritando. Não importa. O que importa para mim, naquele momento, são os meus filhos. Como eles vão se sentir comigo. Então eu assumi esse papel, eu me posicionei e eu falo para as minhas crianças, a mamãe está aqui, está tudo bem, só isso que importa para minha criança, sou eu, meu marido, quem estiver com eles naquele momento. Quer chorar? Pode chorar, não tem problema, a mamãe está aqui, pode chorar. Você quer chorar aqui comigo? Quer deitar aqui no ombro da mamãe e chorar? Pode chorar, não tem problema. Você está triste com alguma coisa? Posso te ajudar? Hoje eles podem falar, né? Então eles falam, eu tô triste, tô com sono. Geralmente, gente, é isso. A criança não sabe o que fazer, ela chora. Ela tá cansada, ela chora. Ela tá com fome, ela chora. Ela tá com sono, ela chora. Ela quer uma coisa, não teve, ela chora. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque eles têm 2, 3, 4 aninhos. Eles não têm capacidade cognitiva ainda. Eles não têm desenvolvimento cerebral para fazer discernimentos. Mas eu tenho. Porque eu sou a adulta da relação e eu sou responsável por eles. Então, eu assumi uma posição perante todos, não só quanto ao meu filho, perante uma sociedade inteira. Tá tudo bem, nem me importo mais. Mas é porque eu desconsidero as pessoas? Não, é porque naquele momento quem precisa de mim são as minhas crianças. São eles que dependem da minha atitude, da minha escolha, do meu posicionamento para poder acolher eles naquele momento. E com isso, a gente ensina muito. Com esse exemplo, a gente ensina muito. Não é fácil você ser um escudo. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas é necessário. É necessário porque a sua criança precisa de você. As nossas crianças precisam de nós. Então, qual é o meu papel? O meu papel, quando eu vejo uma criança tendo um acesso emocional, é olhar para ela e entender o sentimento dela. É entender o momento que aquela mãe está passando. E não julgar. É torcer para que ela consiga entender as necessidades daquela criança realmente e atender aquela necessidade, porque quando uma criança está tendo uma birra, um acesso emocional, ela está gritando por socorro, e a maioria das pessoas não entendem isso. A maioria das pessoas não entendem que é um grito de socorro, que é um me ajuda aqui que eu não sei o que fazer com esse sentimento. Eles não entendem. E aí às vezes acabam, deixando pior a vida da criança. Briga, xinga. A criança já estava ali com um problema, ela fica com 2, às vezes com 3, daí às vezes ela ainda apanha. Então, eu sei que é difícil a gente se posicionar perante uma sociedade e afirmar uma escolha, fincar uma bandeira. E eu fiz isso. Eu fiz isso pelos meus filhos, eu fiz isso pelos meus propósitos, eu fiz isso porque eu quero plantar boas sementes. É nisso que eu acredito. Eu acredito muito que a violência não ensina. E violência, eu não tô falando somente em dar um tapa, uma cintada, uma chinelada, eu não tô dizendo isso. Eu estou dizendo violência emocional, chantagens. Eu não acredito que isso vai mudar o mundo. Eu não acredito que isso é saudável para ninguém. Eu não gosto que façam comigo.
Por que eu vou fazer com a minha criança? Se eu gosto que as pessoas me respeitem, se eu gosto de ser respeitada, se eu gosto de ser considerada, escutada, acolhida, então é isso que eu quero passar para as minhas crianças. Então eu assumi um posicionamento perante não só aqui no meu lar, na minha família, com os meus filhos, com as minhas crianças, mas perante uma sociedade inteira. A violência não ensina nada. E educação não é punição. Educação é condução. Disciplina vem de discípulos. E o que o discípulo faz? O discípulo segue um mestre, um guia. Quem são os guias dentro de uma família? O pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, quem está ali à frente daquela família, daquelas crianças. Então, eu quero ser um exemplo. Eu vou acertar sempre? Claro que não! Eu vou errar? Com certeza eu vou errar, eu erro sempre. Mas o importante é que na maioria das vezes, na maior porcentagem do tempo, as minhas crianças olhem para mim e possam ver em mim ali bons princípios, bons valores, bons exemplos e possam vir através desse exemplo para um bom caminho, para aquele princípio que eu considero primordial para que uma pessoa tenha sucesso na vida. Para mim isso é sucesso, é crescer moralmente, espiritualmente, emocionalmente, é ser dono de si, é ser dono do seu coração, é ser dono da sua mente, ser livre, ser quem ele veio para ser, ela veio para ser. Então é muito importante sim, quando os pais se posicionam. Por quê? Porque aí também não existe essa pressão, sabe? Essa pressão da sociedade, tem que ser isso, tem que fazer aquilo, tem que calar a boca, tem que silenciar, não pode isso, não pode aquilo, tem que bater. Quando você se posiciona, cada vez menos isso vai te atingir. Cada vez menos isso influencia dentro da sua casa, dentro das suas escolhas, dentro da educação dos seus filhos, das suas crianças. Então é muito importante você encontrar dentro de você essa força primordial. Resolver aqueles gatilhos antigos da sua própria infância, entender que agora, além de filha, além de sobrinha, além de cidadã, você é mãe, você é pai, e você tem um compromisso ali com as suas crianças. E eles só dependem de você, das suas escolhas, para se posicionarem na vida no futuro. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu recebi muitas pessoas falando sobre isso. E eu achei importante dizer isso, até como um próprio posicionamento aqui em favor da educação sem violência. Então, um beijo para vocês e até mais.